E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar o estudo do diamagnetismo. No vídeo anterior, vimos que cada elétron em um átomo possui um momento de dipolo magnético orbital e um momento de dipolo magnético de spin. Tais grandezas se combinam vetorialmente para cada elétron, e a soma vetorial estendida a todos eles nos fornece o momento dipolar resultante do átomo. Cumpre destacar aqui que os prótons e nêutrons também possuem momento de dipolo magnético. No entanto, a contribuição dessas partículas é desprezível em comparação com a contribuição fornecida pelos elétrons. Sendo assim, elas serão desprezadas de nosso estudo. Estendendo agora a soma vetorial para todos os átomos que compõem determinada amostra, você tem condições de determinar as propriedades magnéticas do material analisado. Tais propriedades são divididas em 3 tipos básicos: o diamagnetismo, objeto de nosso estudo, o paramagnetismo e o ferromagnetismo. Nos materiais diamagnéticos, cada átomo possui momento dipolar resultante nulo. Desta forma, ele surge apenas quando um campo magnético externo é aplicado no material. A partir daí, os momentos dipolares induzidos em cada átomo se combinam, gerando um campo magnético no interior do material de baixíssima intensidade, orientado no sentido contrário, ou seja, no sentido oposto ao campo magnético externo aplicado, originando uma interação de repulsão. Campo que desaparece do interior do material quando você retira o campo magnético externo. Cumpre destacar também que o diamagnetismo existe em todos os materiais, mas seu efeito é tão fraco, conforme eu disse há pouco, que, em geral, nem é observado quando o material exibe uma das outras 2 propriedades, o paramagnetismo ou ferromagnetismo. Vamos agora compreender de maneira qualitativa o diamagnetismo. Para fazer isso, eu vou recorrer ao modelo clássico/híbrido do átomo e à lei de Faraday ilustrada no quadro. Sendo assim, observe a figura ilustrada, portanto. Imagine um elétron de carga -e descrevendo uma órbita circular representada pelo caminho C de raio ρ ao redor do núcleo do átomo, localizado na origem do meu sistema de coordenadas. Observe que o eixo Z está orientado verticalmente para cima. Se o elétron gira no sentido anti-horário, a corrente elétrica estabelecida de intensidade I se orienta no sentido horário, conforme ilustrado. A partir de agora, eu vou recorrer à regra da mão direita para orientar o versor N. É um vetor de módulo unitário perpendicular ao plano delimitado pela órbita de caminho C descrita pelo elétron. Pela regra da mão direita, observe a figura, eu vou orientá-lo na mesma direção, porém sentido oposto ao eixo Z. Consequentemente, a circulação é positiva no sentido horário, conforme ilustrado. Muito bem? Vamos, enfim, aplicar o campo magnético externo. Observe que o campo magnético está orientado na mesma direção e sentido do eixo Z. E como o átomo possui dimensões atômicas, eu posso afirmar que as linhas de campo magnético estão distribuídas uniformemente na região do átomo. No entanto, a sua intensidade aumenta com o passar do tempo, ou seja, o campo magnético aplicado possui uma intensidade que varia com o passar do tempo, ela aumenta de 0 até certo valor B e ele se encontra orientado na mesma direção e sentido do eixo Z. Muito bem? Observe mais uma vez a figura ilustrada e todas as considerações realizadas até aqui. Vamos começar analisando o fluxo magnético. Observe que esse produto escalar é negativo, pois o vetor B e o versor N possuem orientações opostas. Consequentemente, o fluxo magnético através da área S de contorno C
é menor do que zero. Ao mesmo tempo, o fluxo magnético, o seu valor numérico, aumenta com o passar do tempo, pois a intensidade do campo magnético também aumenta. Consequentemente, o valor numérico de dφdt aumenta com o passar do tempo, aliado ao fato do fluxo ser negativo. Unindo esses dois raciocínios, vemos que dφdt é menor do que zero. Logo, pela regra de sinal, vemos que a força eletromotriz induzida no átomo é positiva. Consequentemente, o produto escalar do campo elétrico induzido, devido à variação do campo magnético aplicado com o vetor dl, é maior do que zero. Logo, eu posso afirmar com segurança que o campo elétrico induzido ao longo do caminho C possui a mesma orientação do vetor dl. Consequentemente, na posição do elétron, eu posso orientá-lo nessa direção e sentido. Sabendo que o elétron possui carga negativa, a força elétrica advinda do campo elétrico induzido vai atuar no elétron na mesma direção e sentido do seu movimento. Logo, a velocidade, o módulo da velocidade do elétron aumenta com o passar do tempo, aumentando a intensidade de corrente elétrica I. E se a intensidade de corrente elétrica I aumenta, varia com o passar do tempo, acaba surgindo no átomo um momento de dipolo magnético orbital orientado no sentido oposto ao eixo Z. Você pode comprovar este fato recorrendo à regra da mão direita. Colocando os dedos, girando os dedos na mesma direção e sentido da corrente elétrica de intensidade I, você nota que o vetor momento de dipolo magnético orbital surge em oposição ao eixo Z. Consequentemente, ele se orienta na mesma direção e sentido oposto ao campo magnético aplicado, explicando a interação de repulsão que eu disse há pouco. Para representar essa interação de repulsão, você pode imaginar, por exemplo, uma amostra de certo material que exibe a propriedade do diamagnetismo na ausência de um campo externo. Então eu vou ilustrar aqui alguns átomos nessa amostra. Na ausência de um campo externo, cada átomo possui momento dipolar resultante nulo, conforme eu ilustro na figura. Então vamos lá. O campo magnético externo é nulo. A partir do momento que você aplica um campo magnético na amostra em questão, o material passa a exibir a propriedade do diamagnetismo, pois a partir do surgimento do campo magnético externo, cada átomo adquire um momento de dipolo magnético orbital orientado no sentido oposto. Então vamos imaginar, por exemplo, para fazer correspondência com a figura em questão, que o campo magnético externo aplicado esteja aumentando com o passar do tempo. A sua intensidade aumenta com o passar do tempo, para fazer correspondência com a figura inicial. A partir daí, vai surgir em cada átomo um momento de dipolo magnético orbital orientado no sentido oposto. E com isso, surge no interior do material um campo magnético de baixíssima intensidade orientado no sentido contrário. Observe aqui a representação do campo magnético interno, o que explica
a interação de repulsão observada. Portanto, o material que exibe a propriedade do magnetismo será repelido. Muito bem, vai surgir aqui uma força repulsiva devido à aplicação do campo externo. Muito bem, observe mais uma vez o modelo do átomo, a análise qualitativa realizada e a consequência dessa análise. A partir de agora, vamos abordar o diamagnetismo de forma quantitativa. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, vamos começar, portanto, calculando a circulação do campo elétrico induzido, devido à variação do campo magnético aplicado, ao longo do caminho fechado C. Analisando a figura, vemos que, em cada ponto do caminho C, o vetor E e o vetor dl possuem a mesma direção e sentido. Sendo assim, esse produto escalar nos dá simplesmente o produto, EdL. O campo elétrico induzido, a sua intensidade, é constante por simetria. Sendo assim, ele sai da integração. E a integral de linha, ao longo do caminho fechado C, de dl, nos fornece justamente o comprimento da curva C, que é igual a 2πρ. Vamos agora em busca de menos dφ dt. O negativo da derivada do fluxo em relação ao tempo t é igual a menos a derivada em relação ao tempo do seguinte termo. Como nós estamos analisando o átomo, estamos em dimensões atômicas, o fluxo magnético pode ser calculado simplesmente pela intensidade do campo magnético, que varia com o passar do tempo, vezes a área S de contorno C, vezes menos 1, pois o vetor B e o vetor N possuem a mesma direção e sentidos opostos. Pela regrinha de sinal, você nota que menos dφ dt corresponde à derivada em relação ao tempo t deste produto. Como a área S de contorno C permanece constante, ela sai da derivação e com isso você obtém a área S, π vezes ρ ao quadrado, vezes a derivada do campo magnético em relação ao tempo t. Igualando agora esses dois resultados, nós podemos simplificar π e ρ. Sendo assim, o campo elétrico induzido E fica dado pela seguinte expressão. Nós temos ρ sobre 2 vezes a derivada do campo magnético em relação ao tempo t. Muito bem? Na notação vetorial, eu posso escrever que o campo elétrico induzido está orientado na mesma direção do versor φ. Observe que, se a derivada do campo magnético em relação ao tempo t é maior do que zero, ou seja, se a intensidade do campo magnético aumenta com o passar do tempo, o vetor E e o vetor φ estarão na mesma direção e sentido. Agora, se a intensidade do campo magnético diminuir com o passar do tempo, ou seja, se dB dt for menor do que zero, o vetor campo elétrico induzido estará na mesma direção, porém sentido oposto ao versor φ. Muito bem? Bom, vamos agora calcular o torque que o elétron fica submetido nesta situação. O torque, ele é dado pelo produto vetorial do vetor posição do elétron pelo vetor força que ele ficou submetido. Observe a figura. O vetor ρ está nessa direção e sentido e o vetor F nessa direção e sentido. Eles formam entre si um ângulo de 90 graus. Lembre-se que a trajetória é circular. Consequentemente, você vai obter o módulo do vetor ρ, simplesmente ρ, vezes o módulo ou intensidade da força elétrica, que é dada por Ezinho, vezes Ezão, muito bem, vezes o seno de 90 graus, que é igual a 1. E o vetor torque está orientado na mesma direção e sentido do eixo Z. Vamos verificar este fato recorrendo à regra da mão direita.
Colocando a palma da mão na mesma direção e sentido do vetor ρ e girando-a de encontro ao vetor F, vemos que o polegar se orienta na mesma direção e sentido do eixo Z. Muito bem? Agora, pela lei fundamental da dinâmica de rotações, nós também sabemos que o torque sobre o elétron é dado pela derivada do momento angular em relação ao tempo t. Sendo assim, dL dt fica dado por ρ vezes a carga elétrica elementar vezes o campo elétrico induzido, cuja expressão aqui se encontra. Então, nós temos ρ sobre 2 dB dt na direção z versor. Simplificando o intervalo de tempo infinitesimal e integrando ambos os membros dessa igualdade, você vai obter a integral de dl é igual a meio vezes z ρ quadrado, um termo constante e, portanto, sai da integração, vezes a integral de dB z versor. A integral de dl corresponde a ΔL, e isso é igual a meio vezes z ρ quadrado vezes a integral de dB corresponde a ΔB. Porém, a intensidade do campo magnético varia de 0 a B. Logo, ΔB é igual a B. Sendo assim, obtemos B z versor. Muito bem. Como nós estamos analisando o movimento orbital do elétron ao redor do núcleo do seu correspondente átomo, ΔL vetor corresponde ao momento angular orbital e, portanto, ele se relaciona com o vetor momento de dipolo magnético associado através da razão giromagnética clássica. Conforme vimos no vídeo anterior, ΔM corresponde a gama ΔL. Logo, nós vamos obter menos Ezinho sobre 2me, em que me representa a massa do elétron, vezes ΔL, que é 1 sobre 2 vezes z ρ quadrado b z versor. Consequentemente, vemos que o momento de dipolo magnético ΔM vetor é dado por, então vamos lá, nós temos menos Ezinho ao quadrado sobre 4 vezes a massa do elétron, vezes ρ ao quadrado, vezes B z versor, ou seja, vezes o campo magnético B. Observe como era de se esperar que o momento de dipolo magnético orbital adquirido está orientado na mesma direção, porém sentido oposto ao campo magnético externo aplicado. Se nós quisermos agora estender este resultado para o átomo, vamos admitir que o átomo possua número atômico Z, nós devemos substituir ρ elevado ao quadrado pelo seu valor médio. Para fazer isso, observe o cálculo a seguir. Nós sabemos que r ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Sendo assim, o valor médio de x ao quadrado é igual ao valor médio de y ao quadrado, que é igual ao valor médio de z ao quadrado, pois eu estou assumindo que o átomo possui simetria esférica na ausência do campo externo aplicado. Sendo assim, nós vamos obter aqui 1/3 vezes o valor médio do raio r ao quadrado. Como o elétron descreve sua órbita circular no plano XY, o valor médio de ρ ao quadrado é dado pelo valor médio de x ao quadrado mais o valor médio de y ao quadrado. Consequentemente, levando este resultado nessa expressão, vemos que o valor médio de ρ ao quadrado
corresponde a 2/3 do valor médio de R ao quadrado. Consequentemente, o momento de dipolo magnético orbital adquirido pelo átomo corresponde a... Então, nós temos Z como número atômico, menos Z, que multiplica E elevado ao quadrado sobre 4me, vezes o valor médio de ρ ao quadrado, 2/3 do valor médio de R ao quadrado, vezes o vetor B. 2/3 aqui nos dá 2 sobre 12, ou seja, 1/6. E, portanto, aqui aparece o valor médio de R ao quadrado e aqui o vetor campo magnético. Muito bem? Observe mais uma vez, eu reforço. O momento de dipolo magnético orbital adquirido pelo átomo está orientado em oposição ao campo externo aplicado. Muito bem? Recordando agora, conforme vimos em vídeos anteriores, que para materiais não ferromagnéticos, o campo magnético é aproximadamente igual a μ0 vezes o campo auxiliar H, vemos que o momento de dipolo magnético orbital adquirido pelo átomo, na presença de um campo externo aplicado, é igual a menos Z vezes μ0 vezes Z ao quadrado sobre 6me vezes o valor médio de R ao quadrado vezes o campo auxiliar H. Conforme vimos em vídeos anteriores, a magnetização M é dada pela susceptibilidade magnética vezes o campo auxiliar H. A magnetização M, dada pela razão do momento de dipolo magnético por unidade de volume, pode ser obtida nesta situação da seguinte forma. Como eu conheço ΔM para o átomo, eu vou multiplicar ΔM para o átomo pelo número de átomos por unidade de volume, que eu vou representar simplesmente por N grande. Consequentemente, relacionando agora essas expressões, nós vamos encontrar a seguinte igualdade. Então vamos lá. Deixando aqui apenas o resultado do campo elétrico induzido. Então agora nós temos o seguinte. A magnetização M, ela é ΔM total vezes N. Portanto, eu posso escrever que a susceptibilidade magnética vezes o campo auxiliar H é igual a N grande que multiplica ΔMT, que é, vamos lá, menos E vezes μ0, que multiplica E quadrado sobre 6me, vezes o valor médio de R ao quadrado, vezes o campo auxiliar H. Simplificando o campo auxiliar H, vemos que a susceptibilidade diamagnética é dada por menos N vezes μ0 vezes Z E ao quadrado sobre 6me vezes o valor médio de R ao quadrado. Essa expressão é conhecida como fórmula de Langevin. Perceba aqui que M é menor do que zero. Consequentemente, a magnetização sofrida pelo material se opõe ao campo magnético externo aplicado. Desta forma, ao submeter uma amostra diamagnética a um campo magnético inhomogêneo, ela será com certeza repelida pela região do campo magnético onde ele é mais intenso. Observe mais uma vez o resultado obtido, todo o cálculo realizado. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.